Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Falar um pouco hoje sobre a nossa Escola Bíblica Dominical, que se realiza todo domingo às 9 da manhã aqui na nossa congregação, em Geraldo Barbosa. E domingo próximo será a nuvem de glória, né? A sua lição textual é: ser exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra, né? Eu acho interessante que o autor da revista, o pastor Enenai Cabral, ele usa a palavra Shekinah para a glória, né? Mas Shekinah ela é usada nos escritos judaicos para definir a habitação, que eles chamavam de habitação, que é o lugar no propiciatório onde estava a presença de Deus, né? A habitação de Deus propriamente dita, que eles chamavam de Shekinah. Mas, no entanto, no hebraico, a palavra glória, ela é kavod, né? Kavod, propriamente dita. E no grego, do Novo Testamento, é doxa, né? Que representa, significa glória, que representa louvor, né? 1 Samuel 4, 21 e 22 representa o louvor das coisas, a pessoas, né? A gente vê também em Lucas 2, 32, a gente vê isso, ou a Deus em Salmo 29, 1, né? Então, também é definido como glória, majestade e o brilho que acompanhou a revelação da presença de Deus e o poder dele, né? No Salmo 19, 1 diz isso: no céu demonstra a glória de Deus, no firmamento anuncia as obras de suas mãos, né? E também pode ser o estado do corpo ressuscitado, conforme está escrito em 1 Coríntios 15, 42 ao 57, né? Então, a introdução diz assim: na campanha no deserto, rumo à terra prometida, uma nuvem permanecia sobre o tabernáculo. Essa nuvem é a presença de Deus, né? Presença é a kavod, né? Kavod, né? E essa presença sempre acompanhava os judeus, né? Desde quando Deus falou que ia habitar no meio deles, quando eles ficaram ao pé do monte, e o Moisés subiu ao monte e foi envolto em uma nuvem espessa, né? É interessante que João fala na sua carta, primeira carta, que Deus é luz e não há dele trevas nenhuma, né? Então a gente pensa que, o pastor Serafim pensa que é como quando a gente olha para o sol, né? Ele fica encandeado, que quando olha para as outras coisas vê tudo escuro, né? Assim é o homem quando vê a glória de Deus, né? Interessante que a glória de Deus ela não era estática, não era parada, mas é a beleza que emana do seu caráter, né? Se diz que a glória de Deus é a beleza que emana do próprio caráter de Deus, né? A nuvem aparecia durante o dia sobre o tabernáculo, era a Shekinah de Deus sobre o santuário, né? Quando a nuvem cobriu a tenda da congregação, então todo o povo viu manifesta a glória visível de Deus, né? Aquela nuvem todo Israel via. Por quê? Porque ela protegia o povo durante o dia de ser queimado pela luz solar, e durante a noite protegia dos animais, né, ferozes que chegavam perto do acampamento. A isso os judeus chamavam essa glória visível de Shekinah, né, nas suas literaturas, né, hebraicas, Targum, Talmud, ao passo que na Bíblia chama de kavod, glória, majestade, né, honra, né? Ora, a coluna de nuvem estava sobre Israel, por isso que o escritor fala que em Êxodo 3 e 20 nos fala que acompanhava Israel desde Sucote, né? Desde quando Deus disse para Israel que ia ficar no meio deles, que escolheu ele como sacerdócio, como povo sacerdotal. Então Deus passou a se manifestar visivelmente ao povo, né? É interessante a gente ver isso porque Deus ele se manifesta de uma forma visível, né? A sua presença era visível no meio da sua congregação, né? O texto também ele nos fala sobre quando
se refere à glória de Deus, desígnio no esplendor e a majestade do Todo-Poderoso entre o seu povo, né? Que é glória no hebraico e no aramaico também. Então essa glória era manifesta, era vista por todas as pessoas que estavam no arraial de Israel. A nuvem da glória cobria toda a tenda da congregação, pois era o símbolo da presença divina. Então essa nuvem, ela ficava sobre toda a parte coberta da congregação, envolvia, na verdade, né? É interessante dizer que antes dessa glória ser manifesta a Israel, no tabernáculo, ela foi manifesta primeiramente ali em Sucote e em pé do Monte Sinai, quando Moisés foi falar com Deus entre nuvens dispersas, né? E que o povo viu grande escuridão, grande medo, e teve medo de subir, né? Então, quando voltou, Moisés fez uma tenda, né, fora do arraial, e o povo ia ali, quando vê a manifestação de Deus, quando o povo queria falar com Moisés, que Moisés precisava de falar com Deus, então o povo ficava prostrado, de joelhos, né? E Deus falava do meio no meio da sua Shekinah, né? Da sua glória, né? É interessante dizer que alguns judeus, tem um Targum judeu que diz que Adão, ele, antes de cair, devido ao fator dele falar com Deus, ele tinha essa glória resplandecente, né? Sua pele resplandecia como se fosse um céu, né? Como se a glória de Deus refletisse na pessoa de Adão. Por isso que Adão, ele não se via nu. Quando Adão peca, né, é quando ele vê que está nu. Por quê? Porque estava já aquela glória espiritual, ele tinha perdido, né? A gente vê isso em 3:10 de Gênesis, né? Que Adão, ele viu a sua nudez, né? Depois que pecou. Por quê? Porque perdeu a glória, né? E assim, aquela glória, ela não era física, né? Aquela glória, ela não era simplesmente uma coisa física, mas era a presença de Deus, era uma coisa espiritual, pois ele não usava roupa desde a sua criação, Gênesis 2:25, mas no entanto, né, a nudez espiritual de que alude o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5:3. Paulo fala sobre isso, né? 5:3 de 2 Coríntios. Diz assim: se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, né? Lógico que em 5:3 de 2 Coríntios, Paulo não está falando estando vestido, se for achado nu, ele está se referindo da glória do novo homem, né? Que está com um novo nascimento na pessoa de Jesus Cristo. Então, nós somos revestidos pela graça de Deus, né? Tanto assim que o apóstolo Paulo fala sobre isso, e também Isaías, né? Isaías fala que devemos se vestir de vestes de salvação, 61, Isaías 61:10 fala sobre isso, quando diz assim, ó: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque ele me vestiu de vestígios de salvação e cobriu com manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como uma noiva que se enfeita com as suas joias. Então, essas vestes espirituais, quem nos dá é Deus. Quando? No momento do novo nascimento, quando nós nos encontramos com Jesus, Jesus dá essa glória para a gente, né? Nos veste com roupas novas. Então, só que essa glória era visível, né? Era visível, não era uma nuvem comum, né? Aquela coisa não era comum, aquela nuvem não era comum, não era uma coisa corriqueira, era uma nuvem especial. Era uma nuvem que protegia, que envolvia, que manifestava a presença, o cuidado de Deus para com os seus filhos de Israel. A nuvem de glória cobria a congregação, pois era o símbolo da presença de Deus. Quando Deus falou que não ia com Moisés e nem com Israel, Moisés, ele diz: se tu não for conosco, nós não sairemos daqui. Né? Mostrando total dependência da presença de Deus. Né? Isso Moisés,
ele demonstra que depende do Senhor, que Israel depende do Senhor quando ele diz: se tu não fores conosco, nós não sairemos daqui, né? Então a presença de Deus permaneceu com Israel desde a saída do Egito até a entrada na terra prometida. Deus nunca se apartou do seu povo. Isso dá-se o nome de glória, a glória de Deus, a Shekinah, ou a Kavod, né? Ela não deixou Israel se perder pelo caminho, porque guiava, servia de guia na escuridão, ou ao meio-dia, aquela nuvem visível. Quando se movia, Israel sabia para onde ia. Você funcionava como guia de Israel no deserto, né? É a presença viva, a presença de Deus, a Shekinah acompanhando todos os momentos da peregrinação do povo, né? É interessante também que a nuvem de Deus nos montes e desertos, né? Moisés subiu ao monte Sinai e entrou no meio da nuvem, e ali ficou por 40 dias e 40 noites. Então Israel, ele entrou na nuvem de Deus, né? E durante aquele, você imagine um céu, né? Em que o nosso irmão Moisés passou, porque ele ficou 40 dias e 40 noites debaixo dessa nuvem, né? Ouvindo as coisas de Deus, né? Adorando a Deus, na presença do Senhor. E isso nos fala sobre a permanência, o amor que Deus tinha pelo Israel naqueles dias, né? Naqueles dias Deus tinha esse cuidado com Israel. Para quê? Para que Israel não se perdesse, para que Israel aumentasse a sua fé em ver a sua glória visível, né? Em ver a sua glória visível. Interessante também dizer que o Shekinah, que os judeus chamam propriamente dito, que Kavod é glória, e Shekinah é habitação, o Shekinah, o Shekinah, né? Shekinah, uns chamam Shekinah, e nós brasileiros chamamos Shekinah mesmo, né? Era um símbolo da presença de Deus. Eles acreditavam que Deus, a presença de Deus ficava entre os dois querubins na lâmina do propiciatório, né? Então aquela parte que fica entre os dois querubins, que quase se tocavam as suas asas, ali ficava a Shekinah de Deus, a presença de Deus estava ali. Deus estava ali para falar com o sacerdote, para falar com o profeta, né? É interessante que desde quando o tabernáculo foi feito, porque antes Deus se manifestou a Israel na nuvem, né? Como a gente já falou ali no Êxodo, quando Moisés foi receber os 10 mandamentos no monte, e Israel disse: não, tu vai, fala lá com Deus, e quando tu voltar, o que Deus falar contigo, nós aceitamos, né? Você é o nosso intermediário, então tudo que Deus falar, nós aceitamos o que você fala. Então ali foi a manifestação visível de Deus, né? Mas depois que a arca foi feita, né, a arca da aliança e o tabernáculo, Deus se manifestava somente através no tabernáculo, né? Mas existe 5 ocasiões no Antigo Testamento em que Deus ele se manifestou também fora do tabernáculo. E essas 5 ocasiões foi para juízo de Israel, né? A gente vê, por exemplo, retirado, quando a primeira vez que isso aconteceu fora do tabernáculo, quando Deus se manifestou, sua Shekinah visível se manifestou, foi quando ele retirou o espírito que estava sobre Moisés e dividiu com 70 anciãos, está lá em número 11, 25. A segunda ocasião foi quando Arão e Miriam estavam falando mal de Moisés, rebelaram contra a direção de Moisés, e Deus repreende Miriam e Arão, e Miriam fica leprosa. Isso está narrado também em Números 12, do 4 ao 15. E quando os incrédulos tentaram apedrejar Caleb e Josué, né? Quando os espias incrédulos, né? E Deus se manifestou para livrar os seus filhos, né? Ali em Números 20, a partir do verso 3. Na quarta vez também que Deus se manifesta fora do tabernáculo foi na rebelião de Coré, Datã e Abirão. Em Números 16 e 19 a gente vê isso. E na quinta vez foi na ocasião que o povo murmurou em Massá e Meribá, né, pela falta d'água, onde naquela ocasião Moisés e Arão perderam o privilégio de entrar na terra prometida. Está lá no livro de Números 20, verso 3 ao 10. Então a gente vê que essas manifestações fora do tabernáculo, da Shekinah de Deus, foi para julgar, foi para trazer algum juízo sobre Israel, né? Meus irmãos, também é interessante dizer que a Shekinah era uma glória permanente, revelada sobre o propiciatório da Arca da Aliança. Então, ali a arca estava
sobre o propiciatório, a tampa da arca, propriamente dita, estava a presença de Deus. Deus estava ali. E, por último lugar, aquela nuvem era uma nuvem especial, pois não obedecia às leis da natureza criada por ele próprio, pelo próprio Deus. Tinha características de uma nuvem comum, mas não era comum, né? É bom nós entender que Deus, Ele é o nosso Deus. Ele não cabe, muitas pessoas querem colocar Deus dentro de uma caixa, querem colocar Deus dentro de um método, e Deus só age daquela forma. Não, aquela nuvem não era comum. Aquela nuvem não estava sujeito às leis da natureza. Por quê? Porque era uma nuvem especial, era uma nuvem de Deus. Então a manifestação de Deus era visível, né? Então nós temos que entender que o Espírito Santo, ele não é uma coisa natural. Ele não vai agir dentro de um parâmetro, dentro da nossa mente. Não é que nossa mente é incapaz de entender Deus, porque se nós entendêssemos Deus propriamente dito, na sua plenitude, nós não éramos Deus, e Deus não era Deus. Aliás, Deus não era Deus, nós não éramos homens, nós éramos deuses, porque nós entendíamos Deus na sua plenitude. E Deus caberia dentro da nossa mente. Então, se Deus coubesse dentro da nossa mente, lógico que Ele não era Deus. Então, nosso Deus, Ele é isso, meus irmãos. Está fora da lógica humana, né? Está fora da natureza humana, né? Então, isso é o que nós chamamos que a nuvem do tabernáculo não era uma coisa comum, não era uma coisa para a gente dizer assim, não, vai desse jeito, funciona dessa maneira. Não, ela agia soberanamente, ela agia conforme a vontade de Deus, né? A vontade de Deus. O interessante é que não há limites geográficos, né, diz a revista, para Deus. Entretanto, para se relacionar com Ele, para se relacionar conosco, Ele se manifestou no tabernáculo, revela-se na igreja local e mostra-se em nossa casa, né? A nuvem permaneceu sobre o tabernáculo, né? O local indicado, apropriado para a manifestação de Deus, é na sua casa, na sua igreja, né? Então, a glória de Deus está em nós, ela é permanente. Ela se manifesta em qualquer lugar onde estiver um crente, onde estiver um salvo. Mas, no entanto, o lugar apropriado, o lugar permanente onde a sua presença está, é na sua casa, né? Na casa do Pai, né? No templo sagrado, né? E nas nossas casas também, né? Então, nós devemos sempre estar conosco, porque nós somos o templo do Espírito Santo, né? Também fala na nossa lição uma coisa muito interessante que eu gosto. Ele é um Deus pessoal, né? Deus é um Deus pessoal, é um Deus que se preocupa, é um Deus de relação, é um Deus que se relaciona conosco, né? O texto diz assim, não perca a glória de Deus, nem a intimidade com a sua presença. Ande com Deus, obedeça-lhe à vontade. A nuvem não é estática, né? Também vamos dizer assim, não, Deus só se manifesta na igreja. Não, Deus se manifesta onde nós estivermos, onde a igreja do Senhor estiver, né? Onde nós estivermos, né? Ali estará a presença de Deus, ali estará o nosso coração como altar, ali estará a arca da aliança, agora Jesus Cristo em nossos corações, né? É interessante que nós sabemos que a glória de Deus, ela se manifesta da maneira que quer. E quando ela se manifesta, nós não devemos ser incrédulo como foi o povo de Israel, mas como diz o escritor aos Hebreus, se o Senhor te chamar, não endureça o seu coração, como o pai de vocês fizeram no deserto e pereceram. A nuvem da glória não era comum, não era estática. Então espere coisas novas de Deus. Tenha na sua mente que Deus vai fazer coisas novas na sua vida. Procure ao Senhor que Ele vai fazer coisas grandes na sua vida e que sua vida vai mudar a partir de quando você começar a buscar a presença de Deus. Essa nuvem que paira sobre a igreja de Deus, né? Então, meu irmão, busque aos nossos bom Deus, né? Porque Ele tem coisa nova, Ele tem coisas novas reservadas para nós. Israel, ele
Sempre quando pensava que o negócio estava perdido, Deus se manifestava de uma maneira violenta para eles, de uma maneira graciosa, de uma maneira tremenda, de uma maneira terrível para aquele povo, né? A gente vê isso no caso de quando eles colocavam em xeque a liderança de Moisés, quando eles se rebelavam e iam para o lado da idolatria, sempre Deus se manifestava dizendo: eu estou aqui, né? Eu estou aqui, eu sou Deus, né? Eu amo vocês, né? Sempre quando o seu servo buscava ele, Deus, ele sempre estava pronto a ouvir os seus filhos, né? E esse Deus da nuvem, esse Deus da Shekinah, esse Deus que hoje mora no nosso coração, que a sua forma visível, uma vez perguntaram: como eu consigo ver Deus, né? Aí então a professora da escola dominical disse: você vê Deus quando você vê o seu irmão, né? Porque se você não manifestar a glória de Deus, é porque você precisa nascer de novo, né? Porque o cristão, ele deve manifestar a glória de Deus. Quando alguma pessoa olha para um cristão, ele deve ver como no espelho a presença de Deus. Era isso que acontecia com Israel. Israel tinha que refletir a glória de Deus, né? Então, a conclusão da aula diz o seguinte: experimente a presença de Deus. Jesus ainda salva, batiza com o Espírito Santo, cura os enfermos e opera sinais e maravilhas. Meus irmãos, a nossa lição hoje nos convida a buscar a presença de Deus, né? A não sair de perto dessa nuvem que nos guia, dessa nuvem que nos restaura, dessa nuvem, dessa presença gloriosa, né? A nuvem da glória de Deus, né? Essa nuvem, Jesus disse: eu vou ao Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu vos mandarei um Consolador, o Espírito Santo, que o mundo não conhece, né? Que o mundo não conhece. Você conhece a Deus, né? Então seja uma bênção na presença de Deus. Não procure sair debaixo dessa nuvem, né? Essa nuvem que é o poderoso Espírito Santo, que nos guia, que nos consola, que nos guarda, esse Deus pessoal que está conosco, que não nos deixa nos momentos das angústias, nos momentos de dificuldade, está ao nosso lado, né? É isso em que o escritor ele fala quando ele diz que o povo de Israel foi batizado na nuvem. Essa nuvem não deixou. Essa nuvem, ela não foi manifesta no segundo tempo, né? Essa nuvem, ela desaparece quando Ezequiel tem a visão que ela sai da presença ali, porque o povo já não queria mais nada com Deus. Então aquela nuvem abandona o templo. Nabucodonosor vem, derruba o templo, queima tudo, né? Mas já não tinha mais a presença de Deus no templo. E no segundo templo você não vê a manifestação. Quando inaugurado por Zorobabel, as pessoas estão tristes, estão chorando porque relembram o primeiro templo. Mas no entanto Ageu diz: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Agora na segunda casa não é mais simplesmente a Shekinah, a fumaça visível que está sobre o templo, mas agora é a pessoa de Jesus Cristo, Deus em pessoa, que entra no templo, né? E agora ele está ali juntamente com aquelas pessoas naquele templo. Então a glória da segunda casa agora tem nosso Deus em pessoa está ali, né? Para ser glorificado, para ser louvado. Mesmo assim os homens não aceitaram, né? Mas a glória da segunda casa se manifestou ali na pessoa bendita de Jesus. E hoje ele está para se manifestar no coração de cada um de nós. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos, né? E até domingo, quando nós exploraremos mais o texto, né? O texto sagrado. Amém.